Nessa aula a gente vai ver como a gente vai programar o jogo. Na outra aula a gente viu como é que adiciona o sprite. Por exemplo, a gente adicionou o sprite do personagem, do chão. E a gente até chegou também a programar, só que a programação era mais visual. A gente deixou esse sprite como sendo plataforma e esse como sendo sólido, ou seja, transformou esse sprite como se fosse um chão. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é começar realmente a programar. Então, primeiro a gente vem no Event Sheet, ou linha de programação, e vamos começar. Então, onde tem aqui adicionar evento, a gente clica no botão esquerdo do mouse, e vamos procurar a opção System, ou seja, um evento de sistema. Então, venho aqui, clico em Next, e vamos começar a programar. A primeira coisa que a gente deve fazer é procurar a opção Start of Layout, que está bem aqui. Então, eu clico em confirmar e já adicionamos a opção Start of Layout. Essa opção aqui já diz, o próprio nome já diz, ou seja, quando começar o layout, vai adicionar alguma condição. Então, essa condição ou essa ação a gente vai adicionar agora. E qual é essa ação que a gente vai adicionar? É justamente a ação de setar a posição. Por exemplo, se eu colocar o personagem aqui e der player, você pode ver que o objeto ele setou a posição dele aqui, ou seja, ele começou a posição dele aqui, porque o jogo entendeu que você não setou a posição. Então, aonde você colocar, se você colocar fora aqui e der player, o objeto não vai aparecer. Por quê? Porque ele setou a posição aqui e caiu. Então, o que a gente deve fazer é justamente setar a posição dele. Então, o que a gente deve ver primeiro é onde está a coordenada dele. Então, eu coloco o objeto onde eu quero que inicie e vejo aqui a coordenada dele, ou seja, a posição. A posição dele é essa, ou seja, tanto o eixo X quanto o eixo Y. Então, eu copio e venho aqui no Start of Layout e vou adicionar uma condição. Essa condição vai ser justamente a condição de setar a posição. Então, venho aqui no Sprite, clico e procuro a opção Set Position, que está bem aqui, ó, setar a posição. Então, clico, confirmo. E agora vou colar o que eu copiei naquela hora sobre as coordenadas. No caso, a coordenada X corresponde ao primeiro número e a coordenada Y corresponde ao segundo número. Então, clico em Done. Pronto, aqui a gente já programou para quando o jogo começar, o personagem ele vai ser setado nessa posição. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar o personagem fora agora e der player, você pode ver que ele não vai mais cair lá, ele já vai setar a posição aqui. Então é isso que serve para você setar a posição do objeto. Eu vou colocar o objeto aqui, vou dar play de novo. Ó, ele vai aparecer aqui, mesmo que eu coloque ele aqui. Agora, se eu cancelar essa programação, se eu cancelar essa ação, você pode ver que não vai mais funcionar. Ou seja, o objeto ele vai ser setado nessa posição aqui, pois a programação a gente cancelou. Se a gente confirmar de novo, ou seja, desbloquear, aí sim a programação volta e quando eu iniciar, o objeto ele vai ser setado aqui. Então é para isso que serve essa ação, essa opção, ou seja, setar a posição do objeto. Geralmente a gente usa isso para quando, se a gente quiser que o personagem comece fora e depois ele entre na plataforma, no layout, a gente utiliza isso. A segunda coisa que a gente deve fazer agora é tentar entender como é que funciona esse behavior de sólido. Então vou criar aqui um sprite de sólido. Vou criar aqui um sprite, vou inserir e eu mesmo vou criar aqui. Vou pegar aqui a lata de tinta e vou criar esse quadrado aqui. Pronto, criei esse sprite. Certo? Agora, se a gente ver o objeto, vou dar um play aqui. O objeto ele está à frente do personagem, então o personagem ele vai passar por detrás. Você pode ver isso, que ele está passando por detrás do objeto. Mas se eu quiser que o personagem passe por cima desse objeto, o que é que eu devo fazer? É justamente isso que eu vou ensinar agora. Você tem que
apertando com o botão direito, você vem nessa opção aqui e vem em ordem do eixo Z. Então, se eu apertar nessa cruzinha para cima, o personagem agora ele vai estar à frente do objeto. Então, se eu der play aqui, você pode ver que o personagem agora passa por de frente ao objeto. Então, é para isso que serve essa opção, para você determinar como é que vai ser, qual vai ser a ordem do eixo X de determinados objetos. A segunda coisa que a gente deve fazer, fora isso, se caso você queira adicionar o behavior de sólido, a gente já tinha ensinado na outra aula, mas vamos fazer de novo. Clicou no botão esquerdo, vamos adicionar aqui um behavior de sólido. Você pode ver que nesse caso, esse objeto ele vai funcionar como se fosse uma parede. Você pode ver que agora eu já não consigo mais atravessar. Ou seja, eu não consigo mais atravessar. Então, com essa ação, você pode criar paredes, chãos e entre outras coisas. E também serve para você pular, por exemplo. Eu vou diminuir aqui e vai servir como se fosse um degrau. Ou seja, está servindo como se fosse um degrau agora. A gente também pode duplicar objetos. Por exemplo, se você clicar aqui e copiar, você pode dar um Ctrl+C, um Ctrl+V para copiar, ou então você vem aqui e aperta aqui Paste, ou seja, colar. Então eu clico aqui onde eu vou copiar, onde eu vou colar o objeto e vai aparecer aqui. E pode dar um Ctrl+V de novo, que vai aparecer de novo o objeto. E assim eu vou só dando Ctrl+C, Ctrl+V para copiar objetos, para assim você não precisar sempre estar adicionando o mesmo objeto. Então, serve como se fosse uma escadinha, ou então um degrau, pois ambos estão com o behavior de sólido. Agora o que a gente deve fazer é ver uma questão, que é quando o objeto ele sai fora do layout. Você pode ver aqui que quando eu saio do layout, o personagem não volta mais. Eu estou apertando aqui as teclas para voltar, não volta mais. Porque o jogo entendeu como se ele tivesse saído fora do layout. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que adicionar o behavior. Esse behavior é aqui, Vou adicionar um behavior aqui para que ele não saia do layout. Então, vou e clico nessa opção aqui, Esse behavior faz com que o nosso objeto, ou seja, o nosso personagem, não saia do layout. Ou seja, ele vai atravessar e vai ser setado no outro lado. O que acontece? Se eu sair aqui, ele vai aparecer aqui. Se eu sair aqui e andar, ele vai aparecer aqui. Então é para isso que serve. Ou então você pode construir paredes para que o personagem não saia do layout. Então é para isso que serve essa opção, para você colocar como se o layout fosse infinito. O layout está infinito, eu posso andar de um lado para o outro. Então, seguindo essa mesma lógica, como eu falei, a gente pode construir paredes ajustando aqui para que o personagem nunca consiga sair do layout. Está funcionando como se fosse uma parede. Então, esses são os princípios básicos para você construir um cenário. Você vai construir objetos sólidos, cenários no qual você pode entrar e sair para o outro lado, ou então cenários que sejam totalmente fechados, como esse. Então, a última coisa que a gente deve fazer é salvar o projeto. Então, você vem em File, clica com o botão esquerdo e salvar o seu objeto. Então, você clica aqui e você vai escolher o nome. Clicando em salvar, seu projeto vai estar salvo. Ou seja, se você quiser abrir novamente, você vem em Open e escolhe a pasta onde você salvou e abre o seu projeto. Então, a aula de hoje é isso.